E aí vamos lá, né? Tem uma parte interessante que é descobrir como que a gente chegou nesse denominador comum de exclusividade e raridade do carro também, né? Ponto que chamou a atenção, como eu digo no vídeo anterior ali, é relação. Quando eu vi esse carro, não tô dizendo, tá, que esse carro é o carro, mas eu peguei uma revista ali do mês de fevereiro, de janeiro, e falei, pô, parece, né? E aí serviu como referência de alguns pontos que, por exemplo, essa parte da buzina e tal. E aí, aqui tem a parte, acho que é depois da Fiorino. E aí aqui é onde a gente pega referências relacionadas a emblemas. Eu uso muito isso, apesar de não ser muito comum a gente utilizar revista hoje, né, para tirar referência, mas eu acho que nada tira o glamour disso aqui. Ponto aqui que quando eu falo sobre o Valeo, ó, vocês conseguem ver aqui, ó. Vamos ver se foca. Tá vendo aqui? É escrito Valeo. Pela imagem, pela imagem do celular não dá pra ver tão nitidamente, mas dá pra ver normal. Aí a parte de costura de tecido, com aquela curvinha e etc., ajuda a gente a pegar as referências técnicas, as referências visuais do carro. E aí vamos chegar num ponto aqui que é interessante, que é sobre essa planilha aqui. Eu vou tampar alguns dados aqui para mostrar. E aí aqui chega o ponto, né? Com base na pesquisa feita, tal, de levantamento através dos números de chassis, que é por essa sequência aqui, ó, 60, aí 60 mil, aí 0000, aí do 1 ao 148, que chega na conclusão que temos 148 unidades fabricadas no ano de 93, teve um ponto que me chamou bem a atenção aqui. A gente tem aqui as cores, a sequência de cores. Uma cor bem diversificado, bem com cara de tryout mesmo ali, de vamos testando novas cores pintando novas cores para lançamento. Comissionamento de cores para lançamento, né? Você tem aqui o primeiro prata, que é aquele que está no badulato. Aí você tem o 02, que é o azul, que é o azul do Rodrigo. Aí o terceiro carro, ele é um verde. A gente não consegue saber qual verde que é, se é o verde liso, porque lembrando que nesse ano tinham dois verdes, né? Um era aquele verde Ingrid, sei lá. O Ingrid eu não lembro se é do lançamento, mas sei que tinha um verde liso, não lembro a cor exata. Então você pega o primeiro prata, segundo azul, ó, o que eu falo aqui, primeiro e segundo, que é a sequência de chassis. A gente não sabe, eu não sei como é que funciona na GM, se alguém que é da antiga da GM aí consegue confirmar isso, como é que funciona a questão do VIN number. Montadora que eu trabalhei, o chassis na BMW, o chassis não nascia no carro. Se tornava chassis na montagem. Então assim, eu poderia ter 10 carrocerias pintadas de verde, que os chassis delas não seriam seriados. Ou por exemplo, existe um número de carroceria, mas não necessariamente a sequência de passagem dele seria chassis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então você tem o primeiro prata, segundo azul, terceiro verde. Grava esse número, terceiro verde. O quarto preto, quinto preto. Dois pretos pintados ao mesmo tempo, mais um azul, mais um branco, que é o 07 também, que é o do Rodrigo. Aí você tem os outros dois brancos, aí depois eles vão fazendo de lote de duas cores. Ó. Você começa você para e percebe a padronização no processo. Primeiro carro prata, segundo azul, terceiro verde, três cores novas, provavelmente já comissionada. Preto, cor simples na fábrica. Azul, que também pode ser um azul liso ou não. Mais um branco, aqui já não tem a sequência, que não foi identificado. Que eu creio ser um branco aqui, tá? Pela sequência. E aí depois começa dois brancos, um vermelho, dois preto, três vermelho, um branco, três cinzas, um branco, um prata, mais um branco e dois verdes e um vermelho. Então assim, vendo isso aqui, eu comecei a pesquisar mais a fundo. Através dessa planilha aqui, na realidade, foi quando eu comecei a identificar que o carro ele era um carro considerado ali um pré-série. Essa padronização é legal, porque quem trabalhou em fábrica sabe que isso é muito comum. O comissionamento das cores é muito natural. A gente pintar primeiro as cores que são mais comuns. Até me espanto começar por um prata, que
na pintura base água para mim era pior, mas é uma sequência, um prata, um azul, aí um verde e 2 pretos. Por que os 2 pretos? Porque o preto já é uma cor que ela tem menos problema. Tem problemas de fervido, pinhole, etc. Mas é uma cor que ela dá menos dor de cabeça para questão de acabamento. E aí depois ele vem sequenciando. 2 carros brancos, tal, e assim vai seguindo. O meu carro tá aqui, ó. BVY 3610 9394, número de chassi 0028, cidade de Arapongas, verde. Então aqui a gente já pega que a gente pode dizer que o terceiro carro foi verde, depois o 28º verde. Então esse carro ele é o segundo carro verde pintado no Brasil. Pode ser que tenha sido um outro verde, um verde liso, pode ser, mas em suma ele é o terceiro carro verde pintado no Brasil. Além disso, o que acabou começando a tornar o carro diferenciado para mim o segundo verde, o terceiro carro, que é o primeiro verde, ele foi um carro baixado. Então, assim, o que leva a entender sobre isso? Ele pode sim ter sido baixado pela própria fábrica. Por quê? Estamos colocando aí dentro da primeira sequência de produção dos carros. Então, assim, nada, na minha opinião, nada impede que ele tenha sido baixado pela própria fábrica, porque o primeiro foi o que ficou em exposição, o segundo é o que foi utilizado em testes, que é o do Rodrigo, o terceiro baixado e o quarto baixado. Pode ser que esses 2 carros aqui estejam no mesmo lote de teste desses, só que esse continuou ainda. Esse azul ainda continuou e os outros 2, porque se vocês recordarem na revista, na Panorama, que fala sobre a viagem que eles fizeram de teste lá, aparecia um preto e aparentemente aparecia um verde. Então, assim, é uma evidência que pode sim ter levado a gente pode sim um carro ter sido baixado. Então, voltando ao meu carro, exclusivamente ao meu carro, o que eu consigo, o que me brilhou os olhos? Não digo crescer os olhos, porque crescer os olhos é diferente, né? O que me brilhou os olhos na hora que eu comecei a mexer? Ele foi o segundo Corsa Verde pintado no Brasil e o Corsa Verde mais antigo do Brasil ainda em circulação. Porque o primeiro Corsa Verde pintado já foi baixado, provavelmente em 93, 94. Então, assim, a gente vem aqui pro meu, ó. Quando eu falo meu, ó, BVY 3610. 3G agora, né? 3G10, pá, verde. É o primeiro, é o Corsa Verde mais velho que ainda está em circulação no Brasil. Depois disso, a gente tem mais um aqui, e aqui mostra a cidade que o carro estava registrado. São Francisco do Sul, minha terra lá, Santa Catarina, hein? minha terra adotiva, né? Então, assim, é legal ver isso aqui, ó. E aqui você pega quando a gente fala assim principalmente esse quadrante do status aqui. Circulação, ele ainda está registrado. Baixado, eu entendo como baixado, como dado baixa no Detran. E o roubado, você pega aqui, tem um ponto interessante. Por exemplo, o roubado, cadê? Roubado. Roubado. Aqui, onde São Caetano, número 15. Ele aparece com status diferente. Então, assim, o existente, pouco se encontrou sobre ele. Em circulação, ainda com base de circulação na base de dados. Baixado, foi dado baixa no Detran. Existente, não existe informação sobre ele. Circulação é o normal. Então, assim, roubado, né? E aí, seria isso aí, ó. E aí, a gente vê que quando essa planilha foi levantada, foi engraçado, que ele colocava como existente, não como funcional normal. É bacana, né? Então foi exatamente através desta planilha aqui que me fez brilhar os olhos e querer chegar no ponto de reformar ele. Então, assim, esse trabalho de garimpo desses carros, assim, ele é bem árduo, né? Porque, por exemplo, você pega o Piquet. Um exemplo, o Piquet, ele é um carro que ele é de... Eu sou um cara abençoado nessa parte, tá? De encontrar uns carros exóticos. O Piquet, ele é um carro que ele não consta no documento, que ele consta só como um Corsa Super. Então, pesquisa de placa, você vai colocar como um Super.
Mas, quando você desmonta o carro, você identifica uma plaquetinha lá no interno que fala que ele é um Corsa Piquet. O Champ já é uma característica diferente, porque o Champ ele consta no documento. Então, na pesquisa de placa, ele dá como um Corsa Champ. Mas... E aí, né, quando você desmonta, também você identifica a plaqueta ali. Neste caso, igual esse Corsa por ser um 93, ele não tem a plaqueta. Acho que nem 95 tem também. 94, 95 também não tinha, que é o código de barra que a gente fala. Então, assim, você contar com a rede de apoio de pessoas que gostam também do carro um bagulho bacana, porque a gente consegue pesquisar lá legal e chegar no ponto interessante. Então, assim, essa pesquisa ela serviu bastante para me fazer enxergar que o carro ele é, sim, o Corsa Verde mais antigo do Brasil. Tendo como base de dados a sequência de produção do carro, né? Do primeiro ao 148, que é o que eu tenho aqui de dados, que é do ano de 93. Então, assim, eu tenho como referência isso aqui, isso me ajuda bastante me ajudou bastante na identificação do carro e poder estar efetuando a compra, por se tratar de um Corsa 93, 94, por se tratar da segunda unidade pintada no Brasil de verde e por se tratar hoje, atualmente, da unidade verde mais antiga do Brasil em circulação. Está licenciado, normal, certinho. Então, assim, é um carro de 30 anos com história. E aí, levando em conta tudo aquilo que a gente identificou ali do carro que fez o carro, visualmente, a gente perceber que ele é um carro que ele tem potencial para restauração, reforma, né? Não vou colocar essa palavra restauração. Para reforma e apto a uma placa preta, tendo uma história. Essa parte da concessionária Carlos Cunha foi uma parte que ela me intrigou bastante, porque o Carlos Cunha, todos sabem, era um piloto de teste da GM, desculpa, da Volks, não uso orbital. Ele era um piloto de teste da GM. Então, assim, eu lembro dos anos 90, como eu já falei, meu tio trabalhava na Pompeia, então ganhava alguns ingressos para assistir a apresentação. Dele moendo Chevette e tal. Eu falei, pô, será que pode ter sido alguma coisa do tipo? Mas provavelmente não, porque senão ele teria dano estrutural, algo mais grave. Quem me passou essa informação me disse que o histórico de manutenções dele, ele consta de reparos dele, consta nessa concessionária Carlos Cunha. Então, assim, pode ter sido um carro que pode ter ido para a concessionária para test driving, pode ter ido para a concessionária, pode ter ficado na concessionária como exposição. Mas você pega ali em novembro, então assim, é um carro que ele foi disponibilizado ali, no começo de novembro ele fabricado, é um carro que foi disponibilizado ali em dezembro, mais ou menos, para a concessionária. A gente levando em conta o lançamento do carro, né? Ou pode ter uma história muito maior por trás desse carro, né? Quem viu esses dias a matéria do Auto Entusiastas, do Carlos Borini, que trabalhou no desenvolvimento desse carro, bem interessante dar conta de que 40 unidades do Corsa foram disponibilizadas para test drive no lançamento. 40 unidades foram enviadas para Barcelona para o lançamento do carro. Então, e até eu perguntei para ele se esses carros eles voltaram para o Brasil. Ele disse que sim. Aí fica aquela dúvida, né? Se de repente pode ter sido ele também, mas é um dado que, assim, não sei se eu vou conseguir me aprofundar muito nisso. Mas fato é que é um carro que foi fabricado antes do lançamento e que foi utilizado de alguma outra forma. Quando eu usei essa referência da revista, algumas pessoas, mas pessoas próximas, né? Será que é o mesmo carro? Não tem como afirmar, lógico, né? Mas sim, pode ser, pode até ser, sim. Até tem um rapaz que coleciona umas revistas e eu perguntei pra ele, eu dei um print num vídeo dele e peguei uma informação de que falei, e aí, cara, como é que aparece a placa do carro lá? Não tem como você ver pra mim? E não aparecia a revista a placa da quatro rodas, só que na imagem do vídeo dava a impressão que dava pra ver a placa. Então, assim, são pontos importantes levantados sobre o carro. Quando eu falo sobre a revista, aí aqui a gente tem todo o Corsa nas revistas de teste.
eu vejo aquela mangueirinha solta embaixo. Até hoje eu não consigo identificar o que é. Mas aí a gente consegue ver qual que é o desenho do pneu. E aí chega num ponto legal, aquelas diferenças que eu falei que existe do carro. Por que que eu falo? Eu vou te falar, minha intuição diz que aquele carro é esse carro aqui, tá? Ó, esses dias aqui eu tava fazendo assim na imagem da revista. Tá vendo a diferença aqui, ó, que eu falo do acabamento, que aparece a parte pintada. Aqui na lateralzinha aqui, ó. Vou pegar aqui na revista na meia luz. Aqui, ó, você consegue ver o furinho da lateralzinha. O carpete, mesmo sendo uma versão Indy, ele tem o carpete nessa região. Aí você pega aqui na parte dianteira. Eu consegui pegar a referência de cor. Sei que os puxadores e a manivelinha, ela é da mesma cor de que do cinza safira lá que a gente fala. Que aqui também é a mesma cor. Porém as bolsas são cinza clara. Eu já sabia disso, mas por exemplo o painel preto é um ponto que que nesse carro veio errado, veio com o painel amarelo, que já me serve de referência. E também consigo saber... Eita, revista Rinite, que aqui também é o cinza normal, o cinza claro, né? E aí a referência dos bancos, ele tem uma espuma que parece que é um pouco mais forte. Aqui é a quadradinha, que é que eu ia vender e não vendi. E é aqui da mesma forma. E aí a gente olha a referência do carro, é bem bacana. Por que eu tô frisando essa questão da revista aqui? Se Deus quiser, e Ele vai querer, eu vou recriar essa foto aqui, ó. Tá vendo a imagem que eu falo do pirulito pendurado aqui, ó? Eu vou recriar esta imagem da revista. Essa imagem do adesivo na lateral. E essa imagem das curvas aqui, ó. Essa daqui eu não vou conseguir, infelizmente, só se a GM quiser patrocinar nós e deixar a gente testar, usar o campo de prova. Mas eu fiquei bem contente com toda essa história, então assim, eu tô empolgado, eu falei, eu quero recriar essas imagens aqui, ó. Essas imagens, essa daqui é a imagem normal, é a mesma dessa daqui. E seria isso aí, Deus o livre, Fiorino. Então assim, essa foto é a mesma foto, não? É a mesma foto dessa? Não. Essa aqui é a mesma daquela de trás ali. Corsa. Com Delcon Freedom. E aí a gente pega, né? É engraçado, né? Sobre a matéria diz que é o primeiro carro que não precisa de manutenção da bateria. E chega a ser doido, né? Porque exatamente, porque a água cai nele, escorre e acaba saindo. E é exatamente um dos calcanhar do Corsa, né? Que é a questão do podre ali da caixa de bateria. Porque ninguém limpava direito ali, a água cai ali, escorre, acaba catando folha, entupindo. E aí eu dou minha opinião. Muitas vezes até a própria bateria vaza um pouco ali e acaba juntando um pouco de umidade a mais e corrói. E nessa revista ela fala disso como um ponto super positivo. Beleza, meu povo? Então, deixa eu ver. Primeiro foi falando do carro. Segundo foi a chegada. Terceiro é apresentando o carro. Quarto. Esse é o quarto vídeo explicando como eu cheguei na exclusividade desse carro. Então, daqui para lá agora, não sei se vamos ter muito sobre ele. Mas é importante que esses pontos estão apresentados para vocês. E a gente vai dividir bastante conteúdo sobre isso aí. Beleza? Se tiver alguém que tenha trabalhado na GM, queira compartilhar alguma informação do tempo da pré-produção dele, tô aí disposto e gravo até a gente conversando, se quiser. E tiver algum BMer aí, quiser informação sobre as BMW brasileiras, eu tenho bastante, viu? Mas assim, então se alguém quiser contribuir com alguma informação, é isso aí. Galerinha, quem chegou até o final do vídeo, agradeço aí, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilha para o amigo corseiro, compartilha para os entusiastas de automobilísticos, neos colecionáveis, que a gente troca uma ideia legal aí, beleza? Quem quiser contribuir com o projeto, da mesma forma que eu falei, entre em contato aí pelas redes, tem aqui pelo próprio YouTube, mas tem pelo Instagram e o TikTok, que a gente pode negociar aí uma parceria, tá bom? Tamo junto, quem chegou até o final, é isso aí, valeu!